Olá! Vamos a mais um capítulo? Vamos para Paris? Capítulo 30 do livro Espiral de Mudanças, do Luffy Gomes, é da editora Gutenberg. O capítulo chama-se Paris é a Mãe. Pisei em terras parisienses pela primeira vez, desejando, acima de tudo, comer meu primeiro croissant original. Meu sorriso não se desfazia. Meus olhos brilhavam. Nem sentia o peso da mala e da mochila com a câmera fotográfica. Paris, Paris, Paris! Uma das promessas que fiz para mim mesmo estava cumprida. Não iria morrer sem conhecer Paris. Eu falava baixinho. Paris, ma chérie, muito prazer. Je m'appelle Luffy. Comi um croissant em uma patisserie tipicamente parisiense. Saí caminhando por aquelas ruas lindas da cidade. Subi as escadas de Montmartre até chegar à Basílica de Sacré-Cœur. Cheguei facilmente ao albergue, seguindo o mapa e todas as anotações que eu tinha feito em meu guia. Ficava numa ruazinha minúscula com apenas 4 casinhas muito charmosas. Um restaurante na esquina com toldos rebuscados recebia a clientela em suas mesas e cadeiras na calçada. Aquela cena me remetia aos cenários imortalizados pelo famoso fotógrafo francês Henri Cartier-Bresson. O albergue era o último da rua, que acabava numa longa escadaria. Aliás, eu já havia notado que as escadarias de Montmartre eram uma atração à parte. O charme daquela cidade estava em todas as esquinas. A beleza das casinhas, as flores nas janelas, as casas de pães. A fachada do pequeno hotelzinho era verde clara, e o quarto simples, pequeno, mas muito confortável. Tinha todo o clima que sempre vi nos filmes franceses. Uma grande janela se abria para um pátio interno com uma árvore ao centro. Lá embaixo, cadeiras e mesas onde outros hóspedes tomavam café. O som de passarinhos invadia o quarto. Do lado de dentro, uma pequena pia e um espelho. A cama tinha uma coberta com estampas floridas. Havia também uma mesinha e uma cadeira de madeira bem antigas. Paris, Paris, estou em Paris! Eu comemorava a todo momento. Sempre ouvi falar que o melhor de Paris se conhecia a pé. E assim eu fiz. Queria ver os cartões postais mais óbvios. Assim ficaria livre para depois desfrutar à vontade. Fui passando por ruas, vielas, jardins, tudo que estava no mapa. Durante esse longo tempo de caminhada, eu ia colocando os pensamentos em ordem. Muitas histórias haviam acontecido na minha vida nos últimos meses. Precisava viver e vivenciar muitas coisas ainda. Mas estar em Paris, naquele momento, era algo marcante. Era como se dissesse para mim mesmo que havia conseguido vencer todos os presságios e incredulidades das pessoas que me cercavam. Sabia que elas não faziam por mal, mas não entendia porque todos tinham
a estranha mania de sempre achar que meus sonhos dariam errado. Agora, caminhando ali, naquelas ruas de Paris, não como um turista comum, mas como um morador de Londres, um cidadão do mundo, senti o prazer de estar me tornando o homem que sempre havia desejado ser. Lembrei-me de uma célebre frase citada por Albert Einstein, que dizia que uma mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao tamanho original. Achava aquilo lindo e via meu cérebro imensamente maior do que era há alguns meses e em constante crescimento. Eu queria mais, sempre mais. Algumas vezes durante a caminhada eu me senti esnobe e inconsequente por passar tempo numa das cidades mais desejadas e visitadas do mundo. Eu estava desempregado e sem a menor ideia do que seria a minha vida na próxima semana. Ao mesmo tempo, amava a ideia de saber que estava na cidade mais desejada e visitada do mundo, desempregado e sem a menor ideia do que seria a minha vida na semana seguinte. Era uma ambiguidade estimulante. O cenário era perfeito, quando quase sem perceber, parei numa esquina muito movimentada. Olhei para o lado e pude ler numa placa pintada à mão o nome da rua. Era a famosa Champs-Élysées. Fiquei alguns minutos em silêncio, observando o movimento e as pessoas que passavam por ali. Quando, maravilhado, vi à minha frente o imponente Arco do Triunfo. Quase fui andando em sua direção. Eu sentia que precisava estar lá. Não sabia bem o porquê, mas eu estava magnetizado por aquele monumento construído em comemoração às vitórias militares de Napoleão Bonaparte. Fui passando como em câmera lenta por baixo do arco, vendo todas aquelas imagens esculpidas e sentindo o poder e o simbolismo ao qual aquilo me remetia. Essa imensa estrutura é um símbolo magnífico que homenageia guerreiros e vitoriosos, pessoas destemidas que estavam sempre prontas para as lutas da vida. Fui até o caixa, comprei o bilhete e entrei por uma pequena porta. Quando pisei no primeiro degrau da escada, uma coisa surpreendente aconteceu. Algo que mexeu com toda a minha base de referência. Parecia não saber mais onde eu estava e o que fazia ali. Era um corredor escuro e muito estreito. Fechei os olhos, me apoiei na parede e respirei fundo. O que é isso que estou sentindo? Perguntei a mim mesmo. Me sinto tão sozinho e tão pesado. Meu estômago parecia revirar e eu tinha uma forte sensação de falta de ar. Acho que vou voltar. Estou me sentindo claustrofóbico. Aqui, eu pensava. Ao mesmo tempo, eu sabia que precisava enfrentar aquele mal-estar e continuar. Tinha a nítida sensação de que precisava seguir em frente. Eu fui subindo com dificuldade, até que minha percepção clareou, como se uma forte luz de consciência invadisse minha alma. Eu percebi que ficava mais leve a cada degrau que subia no curto caminho que me levaria ao topo. Parecia que abandonaria anos e anos de desejos reprimidos.
me libertava de tantos nãos e nuncas e muitos jamais. Era como se cada "você não é capaz", muitos outros "você está louco" e um punhado de "você não tem coragem" ficassem pelos degraus. Minha mente voava na velocidade da luz. Acho melhor você não se arriscar. E deixe de ser um sonhador. Assim como estou falando para o seu bem. Eram esmagados a cada passo que eu dava em direção ao terraço. Tudo acontecia de forma muito natural, como se fosse uma revelação surpresa preparada pela própria Paris. Nos últimos degraus, eu podia avistar a pequena porta no terraço. Uma luz intensa invadia o final da escadaria. Era o último portal que eu precisava atravessar para mostrar a mim mesmo que faria tudo o que sonhasse de coração e que minha fé sempre me levaria aonde quer que eu desejasse. Sonhar valia a pena. Não que Paris fosse uma coisa impossível em minha vida, mas estava usando aquela cidade e aqueles momentos como uma simbologia. Poderia ter sido em qualquer lugar do mundo, mas ali, no Arco do Triunfo, atravessei a porta e a luz do sol intenso de verão me cegou por alguns instantes. Quando enfim pude ver normalmente, minha mente se aquietou. Minha alma relaxou. O ar fresco entrou por minhas narinas, invadindo todo o meu corpo, e não tive mais dúvidas. Tinha que ser ali. Tinha que ser daquela forma. Eu precisava ter passado sozinho por aquela experiência de me libertar de maus agouros. Estava me percebendo diferente. O que teria acontecido? Teria triunfado? Vencido os medos, as descrenças, a sensação de impossibilidade que tentam nos segurar durante toda a vida? Arco do Triunfo. Quantas pessoas visitam esse monumento todos os dias, batem fotos e simplesmente vão embora. Eu estava lá, não batendo fotos, mas sim na porta de um futuro ainda mais brilhante. Paris estava toda à minha volta, linda. A palavra triunfo invadia meus sentidos. Era como se eu estivesse num profundo estado de meditação, mas de olhos e mente abertos, enxergando como nunca. Quando olhei para o outro lado, inesperadamente surgiu à minha frente uma cena que, se tivesse imaginado, não seria tão perfeita. Lá estava ela, alta, linda e em destaque no meio de tantas outras maravilhas. A Torre Eiffel. Eu estava realizando um sonho de infância. Chorava, não por estar fazendo turismo em Paris. Chorava emocionado por perceber o homem que me tornava ao longo da vida e que naquele momento estava em Paris. Era uma perspectiva muito mais forte. Era um encontro mágico entre o Luffy maduro e o Luffy criança sonhadora. Em silêncio, observei a cidade do alto. Minha mente estava vazia, limpa, imersa naquele momento. Resolvi ficar ali, quieto. Fechei os olhos, respirei fundo e me visualizei dentro daquele contexto.
Agora eu fazia parte da cidade, podia senti-la e ela me acolhia. Eu a percebia inteira, como se fosse uma grande energia feminina, linda, decorada, brilhante. Era como se eu me protegesse com o carinho de uma grande mãe. Naquele momento tão intenso de conexão comigo mesmo e com a cidade, uma mensagem e um sinal de inspiração vinham à tona. Algo alertava de que eu precisava me despertar, acordar para mim mesmo, que não bastava ver, mas que deveria ser capaz de enxergar pessoas, lugares e situações. Seria a melhor lembrança que eu teria da cidade. A forma como ela estava me despertando para a importância, de acreditar em mim mesmo e ficar atento para saber enxergar o que muitos não conseguiam ver. Percebi de uma forma que somente um coração aberto pode compreender que Paris estava agora em minha vida como uma força feminina e poderosa, assim como Londres me protegia com uma energia masculina, forte e imponente. Um grande pai e uma grande mãe. Ou seriam um grande guerreiro e uma guerreira inigualável. Independentemente da associação, eu sabia que agora tinha as duas cidades me apoiando lado a lado. Sentia a energia de anos de história e de batalhas fluindo através de mim com uma intensidade fenomenal. E isso tudo no topo do arco chamado Triunfo, monumento magnífico em homenagem àqueles de alma destemida. Emocionante, não é? Nossa. Até o próximo capítulo.